O doutor Daniel fez as considerações por parte da secretaria. Eu acho que a orientação que o secretário tem dado a toda a equipe, ela tem sido muito clara, né, da nossa responsabilidade. A questão ambiental hoje tem uma responsabilidade, eu diria assim, estratégica de desenvolvimento, né? Então, a questão ambiental, que ao longo dos últimos 30 anos teve uma evolução, o tema teve uma evolução muito importante no Estado. O Estado de São Paulo criou um sistema, né? Eu acho que é importante eu destacar isso, até para a gente contextualizar os senhores, o que é o sistema, né? O sistema em São Paulo, hoje, ele é composto e ele tem a finalidade na questão da proteção, né, na questão da pesquisa e na questão, a estrutura que o Estado montou para enfrentar essa questão ambiental. Então, para os senhores terem uma ideia, o sistema é composto hoje pela CETESB, né, que é uma empresa, que é uma agência ambiental hoje, que faz todo o licenciamento no Estado de São Paulo. Nós temos as estruturas de instituições de pesquisa na área da biodiversidade, que são importantes, o Instituto Florestal, o Instituto de Botânica, nós temos o Instituto Geológico, nós temos duas estruturas que fazem a administração na questão da biodiversidade, principalmente na unidade de conservação, que é a Fundação Florestal, e nós temos também a Fundação Zoológico, né? Na estruturação do programa da Secretaria, no suporte da Secretaria, nós temos algumas estruturas de coordenação. Nós temos a estrutura de coordenação no tema da educação ambiental, nós temos estruturas de planejamento ambiental, nós temos estrutura com relação ao tema da biodiversidade, que é a nossa CBRN, e nós temos também uma estrutura na questão da fiscalização ambiental, que é uma estrutura nova, e também uma estrutura com relação à administração dos parques urbanos de São Paulo, que também é um tema que, na agenda da Secretaria, passou nos últimos 2 anos, fazer a administração desses parques urbanos. Então, vejam que esse sistema da Secretaria, ela trabalha com várias frentes, né? E mais diretamente, no dia a dia, com ações mais voltadas à questão do licenciamento ambiental, que todas as atividades produtivas têm que passar por esse processo, e além da agenda da fiscalização ambiental. Então, nessa frente da fiscalização ambiental, o próprio sistema estabeleceu duas formas, duas estratégias com relação à questão da fiscalização. Nós temos a fiscalização daquilo que nós licenciamos, e essa questão estratégica de fiscalização daquilo que se licencia, hoje nós temos uma estrutura da CETESB. Para vocês terem uma ideia, a CETESB hoje tem por volta de 3.000 profissionais, uma estrutura com várias agências ambientais, e a CETESB faz a licença, dá a licença, e ela também faz a fiscalização daquilo que ela licencia, ou seja, ela acompanha tudo aquilo que licencia. Então, os empreendimentos, as atividades com relação à questão da poluição, enfim, todos esses temas hoje são voltadas à fiscalização com a estrutura da CETESB. E nós temos uma outra estrutura de fiscalização, que é praticamente a outra agenda, que é mais de varejo, né? Que nós temos uma estrutura de Estado, que é a Polícia Ambiental, que ela está estruturada na Secretaria de Segurança Pública, na estrutura da Polícia Militar, né? Essa Polícia Ambiental de São Paulo, ela tem uma história
ela é criada antes da própria estrutura da Secretaria. Para vocês terem uma ideia, a Polícia Ambiental de São Paulo, que era a antiga Guarda Florestal e tal, ela tem quase 60 anos, tem mais de 60 anos de existência, né? Então, quando houve a criação do sistema, esta parceria na fiscalização foi feita a estrutura da Secretaria do Meio Ambiente juntamente com a estrutura de segurança pública. Então, a ação de fiscalização no varejo, nós fazemos em parceria Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Segurança Pública por intermédio da Polícia Militar Ambiental. Então, esta agenda de fiscalização, voltada principalmente aos outros temas daqueles que não se licencia, estão sendo operacionalizadas por essa estrutura das duas secretarias. E, para isso, a Secretaria, no último ano, nos últimos 2 anos, fez uma reestruturação e nós colocamos este tema de fiscalização ambiental como uma das estratégias que nós precisaríamos aprimorar dentro da Secretaria. Até porque todo o direcionamento estratégico que a Polícia Militar desenvolve na Polícia Ambiental, ela precisaria ter um respaldo, um planejamento, uma estratégia de fiscalização com a questão da Secretaria. Então, por conta disso, nós criamos, dentro da estrutura da Secretaria, uma coordenadoria, que eu fui convidado a participar desse processo, e de lá para cá nós estamos desenvolvendo esta nova tarefa, né, que é uma tarefa que já faz parte da nossa rotina, mas que deveríamos aprimorar, mudarmos procedimentos, mudarmos a forma de planejar, até para ordenar e buscarmos o melhor aproveitamento dos recursos que o Estado despende com relação a este assunto. Então, eu queria aqui, então, apresentar aos senhores a coordenadoria. Nós fomos... opa. Não, obrigado. Acho que você toma, mas você não vai esfriar. A coordenadoria foi criada por decreto em abril de 2012. O objetivo da coordenadoria, principais atribuições, é a orientação com relação à fiscalização, não é? E ao planejamento das estratégias de programas e projetos de fiscalização. Então, esse decreto era exatamente para ordenar o tema de fiscalização na Secretaria. Próximo. Para isso, nós fizemos uma linha de corte nas questões estratégicas do que a gente deveria, de fato, buscar em termos de fiscalização. Então, nós fizemos o que a gente coloca de eixos temáticos de fiscalização, que nós temos fiscalização nas unidades de conservação, que, aliás, esta atribuição é de responsabilidade hoje na estrutura da Fundação Florestal, mas o tema fiscalização também deveria estar integrado. Até porque, no passado, a Fundação Florestal, nós tínhamos uma estrutura na Fundação Florestal que era própria. E aí, por exemplo, a Polícia Militar não tinha ação dentro dos parques, né? Então, nós, nesse sentido, integramos isso como um tema de fiscalização, permeando toda a máquina da polícia, da estrutura da secretaria, olhando a questão das unidades de conservação. Nós também criamos uma linha temática na questão da madeira, que é um componente importante. O Estado de São Paulo é um dos maiores consumidores de madeira, e aí os senhores têm, para vocês terem uma ideia, tudo aquilo que pode ser desmatado na Amazônia, nós podemos estar consumindo aqui em São Paulo.
Então, esse tema com relação a pátios e transporte de madeira no Estado de São Paulo, nós somos grandes receptores disso. Então, este tema passou a ser um tema estratégico também na ação da fiscalização. Outro tema importante é a questão da fauna, né, da fauna silvestre, em cativeiro e criadouros. Isso também é uma agenda que demanda muito. Da mesma forma que a madeira, nós somos consumidores, nós também somos consumidores também de fauna silvestre. Então, isso também estabelece um eixo importante na questão da fiscalização. Um outro eixo importante que é a atividade pesqueira, né? Tanto na parte costeira, na marítima, como também na questão continental. Então, é um eixo também que nós também estabelecemos como estratégico. O eixo nas áreas de proteção de mananciais, que também aqui em São Paulo nós temos leis específicas de áreas de manancial, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo, mais voltada à questão da Billings, da Guarapiranga, né? Então, é um eixo também que nós organizamos em termos de estruturação. A questão das áreas, a cobertura vegetal, a questão das áreas de reserva legal e APPs, que também é um eixo importante na organização, e a questão das ações, um outro eixo daquelas ações que são isoladas, mas que de uma forma ou de outra também que são das fontes poluidoras, ou seja, depósito de resíduos sólidos, não é lixo, mas de material de construção, enfim. A questão da mineração, que também é uma grande demanda, e carvoarias, enfim. Então, nós temos um outro eixo na questão do planejamento nessas ações pontuais. Próximo. Para isso, nós criamos uma estrutura, nós temos 10 centros regionais de fiscalização, né, que depois a gente vai mostrar o mapa de você, como é que é, o que nós fazemos com esses 10 centros. Nós fazemos atendimento ao público e as ações de fiscalização e vistorias em parceria com a Polícia Ambiental. Então, nós temos uma estrutura da Secretaria, em 10 escritórios no interior, que fazem o atendimento ao público e também organizam vistorias técnicas juntamente com a Polícia Ambiental. Nós temos uma estrutura de centro de gestão de auto de infração, que, aliás, isso é importante, principalmente para os senhores, porque é nesta agenda que o advogado é demandado. Nós temos um centro de gestão de autos de infração dentro da estrutura da fiscalização ambiental, que aí, nessa estrutura, nós temos os processamentos do auto de infração, nós temos as análises dos recursos administrativos e também a cobrança de multas. Ou seja, esse centro ele é o que desenvolve todas essas ações dando suporte aos processos administrativos. E a parte operacional, nós temos toda a nossa estrutura de policiamento do Estado, organizada em 4 batalhões, com 50 pelotões. Nós temos uma corporação de 2.300 homens. Para os senhores terem uma ideia, o Brasil tem 10 mil policiais ambientais. São Paulo tem 2.500. Então, nós estamos falando de 1/4 da corporação, do que se tem de fiscalização ambiental, 1/4 nós temos em São Paulo. Nós temos uma estrutura de recursos materiais, com viaturas, nós temos uma frota de aproximadamente 500 veículos, todos eles equipados com equipamentos, enfim. Nós temos motocicletas, embarcações marítimas e fluviais, enfim. Só para ter uma ordem de grandeza, nós temos aí por ano aproximadamente 100 mil ações operacionais,
boletins de ocorrência. Desses 100 mil boletins de ocorrência, desses 100 mil a gente tem aponta aproximadamente de 10 a 12 mil autos de infração aplicados por ano. Então, que não estão em conformidades na questão ambiental. Então, para os senhores terem uma ideia, exatamente o tamanho do que é esta agenda de fiscalização. Né? Então, a estrutura de São Paulo, né, ela é adequada, né? A gente sempre acha, às vezes, que ela é insuficiente, mas ela é adequada. Os recursos para operacionalizar isso, para os senhores terem uma ideia, em São Paulo, no estado de São Paulo, o governo de São Paulo coloca, em termos de recursos orçamentários, para esta operação só de fiscalização da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria de Segurança Pública, um orçamento com folha de pagamentos e tal, por volta da ordem de 100 milhões de reais. É um bom orçamento, é uma estrutura bastante preparada para esse desafio, para esses temas que a gente tem a desenvolver. Próximo. Aí temos aí a estruturação, como é que ela está dividida, os centros. Naturalmente, ou normalmente, os centros estão mais ou menos localizados nos grandes centros, Ribeirão Preto, Araçatuba, Sorocaba, Campinas, não é? Santos, São José do Rio Preto, Bauru, todas esses grandes centros do interior, nós temos as nossas unidades técnicas. E fazendo um recorte com os 4 batalhões. Nós temos o terceiro batalhão, que é praticamente o responsável por todo o litoral paulista, litoral sul, litoral norte e a Baixada Santista. Nós temos o primeiro batalhão, que compreende praticamente a região de São Paulo, Sorocaba, Campinas e parte da região central. Nós temos o segundo batalhão, que praticamente pega o oeste do estado de São Paulo, e nós temos o segundo batalhão, que é o oeste de São Paulo, e o 4º batalhão, que congrega a região de Rio Preto, Ribeirão Preto e tal. Então, isso é a nossa estruturação operacional entre técnicos e homens da Polícia Militar Ambiental. Bom, isso eu acho que é importante a gente passar aos senhores qual é a nossa estratégia em termos de fiscalização. Hoje a tecnologia permite você até potencializar, porque às vezes a gente tem um número insuficiente de pessoas, né, de homens para fazer a fiscalização, nós precisamos buscar algumas ferramentas para buscar, ou para aprimorar a fiscalização. Né. Nós, na Secretaria, nós temos um centro de monitoramento. Esse centro de monitoramento já tem algumas ferramentas bastante desenvolvidas. Para vocês terem uma ideia, eu aqui fiz um slide mostrando exatamente a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª fase, né, de como é que a gente faz essa fiscalização por sensoriamento remoto. Né. A gente consegue, aqui em São Paulo, fazer um acompanhamento através de imagem de satélite. A gente tem um recorte do estado. Esse satélite tem uma cobertura do estado inteiro. A gente faz isso 5 vezes por ano. A gente passa este satélite pelo território. Ou seja, a gente consegue olhar 5 vezes ao ano o estado de São Paulo, e fazendo essa cobertura, a gente consegue fazer uma comparação o que está acontecendo no dia a dia ou num determinado período. Então nós temos uma imagem, uma fotografia aérea de 2010, 2011, com uma imagem ortorretificada do estado de São Paulo inteiro, ou seja, nós temos um zero, né? E que a gente compara isso periodicamente. E aí, quando a gente observa que tem alguma anormalidade, alguma mudança
com relação a essa cobertura vegetal, alguma alteração, alguma movimentação de terra que seja impactante, a gente detecta isso e monta uma estratégia de fazer a fiscalização em campo. Então, você cria um sinal de alerta e esse sinal de alerta a gente vai a campo e faz a autuação e verifica exatamente se aquela atividade está sendo licenciada ou não. Então, a gente observa por sensoriamento qual é a forma, o que está acontecendo de fato no local. Só para ter um comparativo, a Amazônia, né, o sistema DETER que o IBAMA implementa na Amazônia, ela tem uma aproximação, ela detecta ações até 25 hectares, ou seja, impactos até 25 hectares eles conseguem observar. Abaixo de 25 é difícil, por essa forma, com essa sistemática pelo DETER. Em São Paulo, por conta desta nossa imagem, dessa fotografia que nós temos de 2010, a gente consegue detectar impactos até 2.000 metros quadrados, ou seja, um terço de um campo de futebol. Então, quer dizer, quando a gente observa em alguma coisa acima desses 2.000 metros quadrados, a gente consegue captar por uma imagem de satélite. Então, isso aqui é uma nova forma de fazer o acompanhamento e fazer esse sensoriamento, acompanhar periodicamente isso, até para a gente ter a maior efetividade na fiscalização. E também é importante para os proprietários rurais e proprietários de empreendimentos, sempre sabendo que alguém está olhando o que ele está fazendo. Então, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida nos últimos 2 anos, houve um aprimoramento, né? E isso tem facilitado muito a ação de fiscalização por sensoriamento remoto. Só para exemplificar, a gente às vezes a gente fica aí buscando licenciamento de uma árvore que derrubou e tal, e às vezes a gente não consegue detectar em São Paulo, por exemplo, impactos da ordem de 80 hectares. Às vezes é inacreditável a gente falar que em São Paulo, né, em alguns momentos, tem alguns espertalhões que fazem na nossa barba, que é a 150 quilômetros de São Paulo, desmatamentos, e aí eles usam técnicas, né? Então, essa aqui, por exemplo, só foi possível pegar exatamente porque nós fizemos o sensoriamento por satélite. Porque toda aquela a imagem à esquerda, vejam que era a imagem da situação inicial, lá em 2010, e aí quando nós pegamos o desmatamento. Esse auto de infração, se eu não me engano, foi de 80, foi no município de Eldorado, 7 Barras, não dava para fazer fiscalização, porque você faz, ou você tem uma estrada, né, você está percorrendo com um veículo, com uma moto, mas eles fazem uma técnica que chama acurtinamento. Ele faz uma proteção de mata e ele vai desmatando e você não detecta isso. Isso numa serra lá, bem afastado enfim. Sabe? Então você observa isso e consegue. Então isso aqui foi um exemplo importante. Em 2013, nós pegamos, através dessa técnica, quase 380 hectares em São Paulo. Nossa. Então, como isso, lógico que não é muita coisa, né? Mas 380 hectares para um estado que está buscando a conservação da biodiversidade e o aumento, fazendo um esforço enorme de recuperação em APP, em implementação de reserva legal, não é possível que a gente tenha, em alguns casos, alguns infratores causando esse estrago. Né? Nós temos também um monitoramento por incêndios florestais. Nós, em São Paulo, temos, e aí eu vou falar um pouco mais à frente também, nós temos uma ação forte com relação à questão de incêndio florestal. Então, nós fazemos um monitoramento também nos incêndios. Próximo. Aqui, o monitoramento, nós hoje fazemos o georreferenciamento, ou seja, espacializamos todos os autos de infração,
Ou seja, aqui é uma foto, só para vocês terem uma ideia, esse pontinho amarelo são todas as ações, infrações ambientais em Mairiporã. Aqui tem esta imagem aqui um pouco mais abaixo, é a Serra do Mar. Quer dizer, aqui é o Parque da Cantareira, né? E ali tem uma pressão na questão de Mairiporã. Aliás, os senhores devem constantemente... A mídia sempre relata isso, mas isso aqui são as infrações que nós estamos aplicando, e aí nós fazemos um acompanhamento disto periodicamente, até para ver como é que está o grau de intensidade, né? Bom, nós temos o programa de fiscalização em incêndio florestal, que é popularmente conhecida como Operação Corta-Fogo. A Secretaria assumiu esta coordenação. Nós temos em São Paulo, nós temos uma lei estadual, né? Nós temos um decreto estadual que estabelece essa implementação do sistema, e nós temos uma resolução colocando um ordenamento. Para os senhores terem uma ideia, quando a lei florestal foi aprovada em maio do ano passado, e tem um item lá com relação à questão de incêndio florestal. Em São Paulo, nós já tínhamos uma lei específica e nós temos um decreto. Essa demanda de incêndio, aliás, para os senhores advogados, sabem que a questão ambiental, a todo momento acontece um incêndio florestal em São Paulo, né? E isso, o autuado sofre bastante para provar, às vezes, que não foi intencional, enfim. Então, isso é uma demanda que a gente tem muito grande. E, nesse projeto, nós temos uma estratégia de metas. Nós temos aqui em São Paulo uma estratégia de eliminar, de termos um teto de, no máximo, 1.800 focos de incêndio em São Paulo, né? Na década de 2000, eu vou dar um número aproximado aos senhores, mas nós tínhamos aí por volta de 3.500 focos por ano. Nós estamos trabalhando hoje na casa dos 1.500 focos. Então, isto é um assunto bastante relevante. São Paulo, nesse sentido, tem um avanço em relação ao Brasil. Hoje, na política de mudanças climáticas, a questão do incêndio florestal, ela tem um peso importante, tanto é que o Brasil ainda está como um dos maiores poluidores, exatamente por a questão do incêndio florestal, nas regiões da Amazônia, né? Mas em São Paulo, este item, a gente tem um controle efetivo, né? Nós temos uma estruturação, nós temos uma estrutura operacional grande, envolvendo vários atores, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, enfim, toda uma estrutura. Os municípios estão se capacitando a isso, brigadas municipais, o Estado vem investindo. Nós temos hoje combate aéreo de incêndio, enfim. Este tema, principalmente nessa época do ano, na época seca, né, há uma demanda enorme com relação a esse assunto. E isso nós temos um eixo importante. Na questão das unidades de conservação, quando eu falo aqui as unidades de conservação, em São Paulo hoje nós temos 76 unidades de conservação, administradas pelo Instituto Florestal, pela Fundação Florestal. Aproximadamente 975 mil hectares são protegidos. Nós estamos falando na casa de 1 milhão de hectares. Nós temos em São Paulo 24 milhões de hectares. Só, para os senhores terem uma ideia, 1 milhão estão em área protegida, né? Então, é um território que deve ser protegido. Nós temos aí essa questão estratégica nas unidades de conservação, e nós temos um programa, que é o Sistema Integrado de Monitoramento, que é uma ação integrada entre a Coordenadoria de Fiscalização, a Fundação Florestal e a Polícia Militar Ambiental. Próximo.
Isso aqui é só para mostrar que, Zé, cada unidade de conservação, nós fazemos um monitoramento de todas as ocorrências, a gente monitora isso, o que vem acontecendo, quais são qual é a intensidade de cada ocorrência. Nós, por exemplo, no litoral, ainda nós temos muita ação com relação à caça, a questão do palmiteiro. Nas unidades de conservação do interior tem ações maiores com relação à questão de incêndio. Enfim, então, neste aspecto, a gente tem feito um monitoramento e uma estratégia na ação de fiscalização dentro desse território protegido. Próximo. Nós temos aqui também um programa com relação ao eixo na questão marítima, né? Todo o território, são 15 municípios litorâneos, 3 APAs marinhas, 4 parques estaduais, e toda essa parte marítima, nós temos uma estrutura, nós temos companhia, nós temos embarcações do Estado próprias a isso, e nós temos também um mapeamento em que estabelece quais são as restrições em cada ponto, né? Então, para indicar ao pescador o que pode, o que não pode, quais são os apetrechos que ele pode utilizar, aonde não pode ocorrer a pesca, enfim. Então, nós temos aí uma orientação também nesse sentido. Como também na questão da pesca continental, nós temos aqui em São Paulo 8 grandes rios, né? O Rio Paraná, Paranapanema, o Grande, o Tietê, o Paraná, o Paranapanema, o Rio Grande e o Tietê, né? Nós temos 33 reservatórios, né, com aproximadamente 7 mil quilômetros quadrados. Então, isso também requer uma estratégia na questão da pesca, que, aliás, é um grande problema também na questão da fiscalização ambiental. Próximo. A questão silvestre, nós temos um programa, um eixo, que é um programa de destinação e combate ao tráfico dos animais. Então, essa questão estratégica em São Paulo, o Estado está se organizando, nós estamos criando, até porque a competência hoje na fiscalização e na própria gestão da questão da fauna está na Secretaria, não é mais do IBAMA. Então, há uma reestruturação nesse sentido, o Estado está preparando áreas de destinação, credenciando centros, áreas de soltura, e, ao mesmo tempo, também tem uma questão estratégica com relação à questão do combate ao tráfico dos animais. Este ano mesmo, nós já apreendemos por volta de 13 mil animais de forma que estavam irregulares. Então, só para os senhores terem uma ideia, o quanto isso demanda também dentro da agenda de fiscalização. E aqui, o que eu queria trazer aos senhores o que a gente já está praticamente em fase final e que até no próximo mês nós já deveremos ter implementado. Todo o processo administrativo hoje que a Secretaria faz a sua ação de fiscalização está baseada na resolução SMA 32 de 2010, que, aliás, alguns dos senhores devem conhecer. É essa resolução que dá todo o ordenamento da fiscalização na Secretaria. E o que a gente observou, e aí é uma das prioridades que o secretário nos estabeleceu e que a própria coordenadoria vem buscando, é melhorar ou aprimorar este processo, que, na verdade, tem muito pouca... Ele é um sistema, da forma que ele está anacrônico, né? Nós temos um processo administrativo com 2, 3 anos de vida, né? E isso, na Secretaria, tem causado grandes transtornos para a Secretaria, para o autuado, enfim. Então, é uma situação que a gente vem administrando, mas com muita dificuldade, né? Vejam que a gente está fabricando por ano 12 mil processos, 12 mil autos de infração,
Se isso se acumular, né, imagina o quanto que a gente tem dentro das nossas estruturas e não resolvendo o problema. Gerando, os senhores sabem muito bem que o processo administrativo ele é base para a esfera civil e para a esfera criminal. Então, a pressão do Ministério Público, a pressão do Judiciário em cima da estrutura administrativa também tem causado grandes transtornos. Então, assim, nesse sentido, a Secretaria propôs, e nós estamos em breve publicando um decreto, mudando toda essa sistemática. E, basicamente, ela tem alguns princípios. Nós vamos estabelecer o princípio da conciliação, né, que isso não ocorre hoje. Nós temos aí um processo dentro da Secretaria hoje que, de uma forma ou de outra, só para vocês terem uma ideia, o sistema não é integrado. Então, começa por aí. O policial faz um auto de infração, vai lá para a Polícia Militar, para a Segurança Pública, e não está integrado com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, imagine o quanto tempo demora para você integrar isso. Então, os sistemas estão separados. Ao mesmo tempo, o procedimento, não há prazos definidos, né? Então, toda essa dinâmica tem causado transtornos. Então, nós vamos fazer com esse decreto, que, aliás, já não será uma resolução, é um decreto que já deveria estar norteando a ação do processo administrativo da Secretaria. Esse decreto, que, aliás, tem causado em algumas contestações, né, porque uma resolução, às vezes, ela não dá sustentação, e a Secretaria, em alguns momentos, sofre por conta disso. Então, esse decreto vai proporcionar prazos. Nós vamos fazer o atendimento, o agendamento, o atendimento ao autuado. Nessa autuação, nesse atendimento, será feita uma conciliação, um atendimento juntamente com a polícia, tal. Nós vamos criar uma estrutura de atendimento, até para tentar sanear o processo administrativo antes de virar o recurso, ou seja, tentar solucionar o problema antes que vire os recursos dentro da casa. E aí, e esse decreto e essa implementação também será feito de forma eletrônica, que hoje ainda nós estamos num processo ainda no talonário, né? Então, hoje nós vamos fazer a autuação no terminal da polícia, né? Todas as viaturas têm um tablet, será feito um boletim de ocorrência, o auto de infração, e ele será automaticamente passado para a Secretaria do Meio Ambiente, para tentar, já fazendo o agendamento, a gente já estabelecerá o agendamento com a conciliação, para tentar buscar algumas alternativas. Que, aliás, isso também é uma demanda nova, que é com relação às alternativas de penalidades, que hoje a gente tem sido muito pouco flexível nesse sentido, e essas alternativas com análise de atenuantes, a questão da reparação, a participação em cursos de educação ambiental, enfim. Então, todas essas condições serão colocadas nessa conciliação, até para a gente tentar buscar ser mais resolutivo, ou seja, buscarmos o mais rápido possível uma solução para esses processos. Então, essa é o nosso fechamento, ou seja, a gente estabelece o planejamento, a gente sabe quais são os eixos de fiscalização, mas o processo administrativo também precisa ser resolvido. Quer dizer, não dá para a gente ficar da forma que está hoje, né? Tem criado problemas de toda a natureza, né? Imagina estar lidando toda hora com o juiz, com o promotor, com o advogado, e essa coisa vira um processo administrativo que não tem fim, né? Então, a Secretaria já está com esse decreto pronto,
praticamente, e em breve os senhores terão conhecimento, nós daremos publicidade a isso, até porque, com certeza, grande parte dos senhores serão demandados com os seus clientes, até para acompanhar isso de uma forma, como parceiro, né? Então, a princípio, o que eu queria apresentar a vocês, eu sei que foi muito rápido e às vezes a gente fala muita coisa, né? Mas às vezes a gente acha que vocês, as informações as pessoas conhecem, e então, de uma forma ou de outra, posso ter passado algumas informações, mas estou aqui à disposição. Queria agradecer essa oportunidade e estou aqui à disposição. Obrigado.